Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita Lar João Batista. Eu sou Ivan César e vim atender ao convite que me foi feito, gentilmente, pela direção da casa para trazer mais um tema da doutrina espírita para vocês. E dessa vez, como é de alguma maneira tradicional nas nossas casas espíritas no mês de novembro, as temáticas baseadas no assunto morte, por conta do último dia 2 de novembro, quando lembramos, celebramos o feriado de Dia de Finados. E a morte, ela é a temática base da doutrina espírita, porque se falamos em espírito, falamos em alguém, em alguma entidade, em alguma personalidade que obviamente já viveu o momento morte. Porém, vamos fazer aqui algumas considerações a respeito de terminologias, essas coisas todas, para que possamos refletir um pouco melhor sobre esse instante fatal, inexorável para todos nós, mas que muitos de nós ainda temos dificuldades em tratar do assunto. Eu posso dizer a vocês, sem qualquer espaço para dúvidas, que a doutrina espírita fez uma coisa lá em 1857, quando o Livro dos Espíritos é lançado. A doutrina espírita fez uma coisa que nos dias de hoje é uma necessidade ainda mais importante. Porque se hoje nós falamos nas tão famosas fake news, e lutamos para combater essas informações falsas e criminosas, muitas vezes, lá na metade do século XIX, a doutrina espírita fez a mesma coisa com a morte. E aí hoje nós podemos afirmar que a morte é a maior fake news da história da humanidade. A morte não existe. A morte nunca existiu. Existe o morrer. A morte não. Para esquentar um pouquinho aqui nossos pensamentos, para esquentar o nosso debate. Esquentar, eu estou falando até de forma literal, né? Porque hoje está fazendo um calor danado, mas vamos lá. E eu não peguei um lencinho para deixar próximo aqui, mas tudo bem, vocês não vão se incomodar com isso não. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, deixa aí no chat, que assim que for possível eu abro, dou uma olhada e o que eu souber responder, ótimo. O que eu não souber, eu passo para Jo, passo para Isabel, passo para Marinalva, pessoal que conhece mais a doutrina espírita do que eu. Lá em O Livro dos Médiuns vamos encontrar assim: a morte é a libertação dos cuidados terrenos. E vamos nos atentar bastante a essa palavra libertação. A morte é a libertação dos cuidados terrenos. Por que o termo usado foi libertação? Porque nós já aprendemos que, reencarnados, nós estamos de volta ao cárcere material, à cela material, à prisão material. Por que prisão? Porque o espírito em si, nós, enquanto seres espirituais, nós somos absolutamente livres para fazer o que quisermos e o que bem entendermos. Quando você reencarna, quando você chega ao corpo, você está limitado nas suas potencialidades. Por exemplo, o espírito, ele observa por si só, ele não precisa dos olhos para observar. Nós, enquanto encarnados, precisamos. Então, se fecharmos os olhos, nós não enxergamos. Com o espírito é diferente. Isso só para falar de uma coisa, de uma questão meramente material. Porque há outras tantas possibilidades que compõem essa ideia de que o corpo é uma prisão para o espírito. Então, a morte é o sair dessa prisão. E estarmos libertos para voltarmos a nossa vida de antes da reencarnação, voltarmos aos nossos afazeres imediatos, se os nossos desejos, as nossas vontades, elas não se modificaram nesse período em que estivemos reencarnados. Voltarmos muitas vezes ao seio daqueles que amamos e que ficaram do outro lado enquanto estávamos aqui
nas nossas aventuras e desventuras em meio aos encarnados. Então é o libertar, é abandonar a prisão, é receber o alvará de soltura. A pergunta que fica e que eu repasso para vocês é: se formos fazer uma pergunta aqui agora, uma enquete dessas aí do Instagram, vez ou outra eu faço lá também. Se formos fazer uma enquete agora, e eu perguntar quem quer receber o seu alvará de soltura agora, nesse momento, quantos de vocês diriam sim? Quantos de vocês não? Quantos de nós diríamos sim e quantos diríamos não? Emmanuel, na obra O Consolador, em relação à morte, ele diz que desencarnar é como mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aqui mesmo, no mundo, aqui entre nós, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Essa frase de Emmanuel, ela é muito importante porque por mais que a gente debata, por mais que a gente muitas vezes seja repetitivo nas informações, ainda há aquelas pessoas que acreditam que apenas pelo fato da pessoa desencarnar, ela se torna um espírito de luz, se torna um ser iluminado, se torna um anjo, e não é bem assim, né, gente? A realidade é bem diferente disso. Então, nenhum de nós, ao desencarnarmos, nós vamos virar santos do outro lado. Pelo contrário, nós chegaremos na erraticidade, nós chegaremos no plano espiritual exatamente com os mesmos vícios e com as mesmas virtudes que aqui trazemos. Aí eu estava lembrando outro dia, vocês certamente já estiveram em missas de sétimo dia, missa de mês, missa de ano, em celebração não, em memória do desencarne de alguém. E eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês já viram em uma dessas missas o padre ou quem quer que seja E eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Quantos aí do outro lado já estiveram em alguma dessas missas e viram o padre, ou coisa que o valha, quem quer que seja, dizer assim: fulano, vou me usar como exemplo. Ivan morreu e não era uma pessoa boa. Ele está agora em um lugar pior do que antes. Quantos já viram isso? Eu nunca vi. Claro, vamos guardar ali respeito pela memória da pessoa que desencarna, pelos familiares que lá estão, pelas pessoas que tiveram de se despedir dos seus afetos, mas não deixa de ser, cá entre nós, eu diria, uma pequena enganação. Esse texto talvez ele pudesse ser um pouco mais neutro, no sentido de sabermos da proposta de estar em uma condição melhor, mas não obrigatoriamente informar da condição melhor, porque não é assim que acontece. E daí parte aquela ideia, aquela perturbação de pessoas que não estão atentas às dificuldades impostas pela mudança de plano, pela mudança de estágio, que chega do outro lado, lembra do texto da Rainha da França, lá no Evangelho? Chegam do outro lado achando que estão por cima da carne seca. E, na verdade, a situação muitas vezes é bem diferente. Porque durante a sua vida acharam que bastava que fizesse ali talvez uma caridade no modo automático, que tomasse um passe, que fizesse uma prece, que aí já estaria garantido em relação à falta de perturbação sobre a morte. Ainda, a morte é o abandono compulsório da materialidade, dos bens terrenos. Compulsório. Ninguém leva nada a não ser a sua vida íntima. Eu vou abrir um parêntese aqui para lembrar de uma coisa que aconteceu esses dias, não sei se vocês viram. Eu vi uma notícia de um rapaz
que ele estava andando por determinado local de uma cidade do interior aqui do nosso país, eu esqueci agora qual foi a cidade, e de repente ele se viu prestes a ser atacado por um enxame de abelhas. Para quem não sabe, basta que você sofra 150 picadas de abelhas para que você morra. Não é correr o risco de morte, não, é morrer. Claro que o número exato, 150 é uma previsão, né? Não quer dizer que se for 149 vai dar tudo certo. Mas aproximadamente 150 abelhas são suficientes para lhe matar. Matar um homem da minha estatura com o meu peso. Provavelmente sabendo disso, e quem já tomou alguma picada de abelha aqui na vida sabe como dói, eu já tomei, provavelmente pensando, provavelmente não, com certeza pensando em proteger a sua vida, o homem corre das abelhas. E uma das técnicas, das estratégias para você se livrar das abelhas é você se jogar, se tiver algum lugar onde você possa mergulhar, mergulhe, porque elas não vão entrar na água. E assim o homem fez. Porém, ele mergulhou em um lago infestado de piranhas. Acreditem nisso. É só pesquisar aí no Google, vocês vão ver a notícia. E morreu, atacado pelas piranhas. Detalhe importante para ninguém aqui ficar acreditando nesses filmes de gosto duvidoso que a gente anda vendo por aí. A piranha, ela não é um animal que ataca de graça. A piranha, não dá nem para usar o termo ataque, ela investiga qualquer coisa que caia na água e tenha cheiro de sangue. Provavelmente aquele homem tinha algum ferimento, talvez até das próprias abelhas, e caindo na água, elas têm uma sensibilidade muito grande, assim como os tubarões, para identificar cheiro de sangue, e foram naquele ataque de cardume, naquele frenesi que elas fazem. Resultado, o homem não escapou, morreu. Primeira coisa que eu pensei quando vi a notícia, quando a gente está no dia, não tem jeito. Pode até ser que às vésperas da morte você receba ali o que a gente chama de moratória, né? É uma postergação do seu prazo de vida. Normalmente isso acontece com quem? Com pessoas que fizeram a vida efetivamente valer a pena. Pautadas no bem, pautadas nas boas ações, gente que fez com que o pouco rendesse muito, gente que não escondeu os seus talentos, lembra da parábola? E aí chega aquele prazo de vida, chega lá no plano espiritual, enquanto o espírito ainda encarnado, os espíritos dizem assim, peraí, mas você tem um papel importante aqui, tem uma missão ainda para cumprir e tal, fica lá mais alguns dias, algumas semanas, meses, anos às vezes. E assim acontece. Mas, de maneira geral, o fenômeno morte, aliás, o fenômeno morrer, ele acontece em um prazo determinado. Ela pode ser postergada, ela pode ser retardada, como eu falei agora sobre a moratória, mas ela também pode ser antecipada. Sim. Então essa frase de que a gente só vai no dia, necessariamente ela não é tão verdadeira assim. Porque as pessoas que são suicidas, normalmente elas antecipam o momento da sua morte. Os suicidas convictos e os chamados suicidas homeopáticos, aquele que vai se matando aos poucos, nos vícios. O álcool, o cigarro, o sexo, as drogas e tantos outros vícios. Os excessos, viu, gente? No caso da droga, não, aí não precisa nem de excesso. Mas os excessos que cometemos da gula, por exemplo, da comida, todo e qualquer excesso nos mata. Inclusive o excesso de bem, porque quando você faz excesso de bem, normalmente você esquece de você. Lembra de todo mundo, mas você fica para trás. E vai definhando. Então a morte, o morrer é um processo que todo ser vivo forçosamente vai passar. Em que situação? Em que circunstância? Não se sabe. Mas vai acontecer. Os mais antigos diziam assim:
A única certeza que a gente tem da vida é a morte. Não sei se é a única, mas que é aquela que ninguém esquece, isso aí, sem a menor dúvida. Em A Gênese, Kardec explica o momento da morte, lá no capítulo 11º, no item 18. Sobre o processo de desencarne, Kardec diz assim: o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira no momento da reencarnação. E ao espírito é restituída a liberdade. Vamos dar uma pausa aqui nesse trecho. O perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Vamos lembrar das nossas aulas de química. Vamos pensar em uma substância comum, uma substância simples a todos nós, que todos nós fazemos utilização e que é um bem cada vez mais escasso no nosso mundo, que é a água potável. O que é a água? Quando perguntam assim, qual é a fórmula química da água? Aí a gente logo lembra das nossas aulas e dizemos assim, H2O, duas moléculas, olha a palavra, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Duas de hidrogênio, uma de oxigênio. Juntando essas três moléculas, nós temos água, que usamos para nos banhar, para beber, para fazer o que achamos necessário. Mas vocês já repararam, por exemplo, que se você se equivocar nessa fórmula e colocar uma molécula, eu não estou falando de 100 não, uma molécula a mais de oxigênio, a coisa fica completamente diferente? Se a gente, ao invés de H2O, tivermos H2O2, nós deixamos de ter a água e passamos a ter a água, a chamada água oxigenada. Alguém aqui bebe água oxigenada? Espero que não. Então vejam que essa questão molecular, ela é tão importante, ela é de tão fundamental importância para as nossas vidas, que apenas uma molécula pode fazer uma diferença absurda. Então, quando Kardec fala que o perispírito se desprende molécula a molécula, eu fico pensando no arranjo químico, biológico e físico que é necessário para fazer com que o perispírito acople, molecularmente falando, ao nosso corpo físico e a partir daí transfira a vida a ele, a este corpo físico, na utilização do fluido vital. Rapaz, fui longe agora, hein? Mas nós muitas vezes, isso eu estou falando do reencarne, do desencarne é a mesma coisa, como Kardec acabou de dizer aqui. À medida em que as ligações moleculares vão se desfazendo, se você pegar, lembram da água, H2O? Se você pegar um pouco de água, esquentar no fogo, ela vai, permitindo que ela atinja a temperatura de 100 graus, que é a chamada temperatura de ebulição da água, a água ela vai deixar de existir no estado líquido e vai passar a existir apenas e tão somente no estado gasoso, seguindo para a atmosfera para mais tarde se precipitar em chuva. Se tiver molécula gasosa suficiente para isso. Eu fico imaginando, fazendo analogia com o perispírito, nesse momento de desligamento. Vai soltando aos poucos, devagar, molécula a molécula. O H2O se quebra, fica H para um lado, O para o outro, e eles se espalham até que o desencarne efetivamente aconteça. Então Kardec faz uma observação muito importante quando ele diz assim: não é a partida do espírito
que causa a morte do corpo. A morte do corpo, é que determina a partida do espírito. Lembram quantas vezes nós já escutamos a respeito do chamado cordão fluídico, laço fluídico, cordão de prata, tem vários nomes? Que a gente, que dizem os estudiosos, é um cordão perispiritual que está ligado à nossa nuca, quando nós, enquanto espíritos libertos do corpo, mesmo que encarnados, partimos nos momentos de vigília, principalmente nos momentos de sono, nos momentos de vigília não, desculpe, partimos nos momentos de sono para ir onde quisermos e bem entendermos. E aí dizem assim, ó, enquanto o cordão fluídico estiver lá, você volta para o seu corpo e segue encarnado. A hora que esse cordão se romper... Então, o que é que nós aprendemos nesse instante? O que é que nós entendemos? Entendemos que mesmo dormindo, se você, por exemplo, se acontecer alguma coisa lá no plano espiritual, apareça alguém para cortar o seu cordão fluídico, o seu laço fluídico, você desencarna. Do nada, sem quê nem para quê. Espíritas, estudemos as obras da codificação. Olha o que é que Kardec diz. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Então eu posso partir para onde eu quiser. Se o meu corpo estiver saudável, eu volto, a não ser que aconteça algum fator externo. Algum desabamento, sei lá, alguma coisa desse tipo. É o corpo em deterioração que determina a partida do espírito. Não serve mais para aquele espírito. Então ele parte. Vai buscar outras possibilidades. Vai reaprender na erradicidade, para que amanhã possa reencarnar e continuar na sua jornada de aprendizado e de ensinamentos também. Mas o nosso tema é o temor da morte. E nós espíritas costumamos ficar cheios de dedos quando alguém, principalmente pessoas de outras religiões, perguntam assim: você tem medo da morte? Aí o espírita, alguns afirmam logo que não, outros dizem assim: medo não, eu tenho receio, tem medo. Outros dizem: medo de morrer eu não tenho, eu tenho medo de como eu vou morrer. E muitos de nós sentimos uma espécie de vergonha em falar dessas coisas. Como assim? Espírita tem medo da morte? Mas espírita só fala de morte. Pelo contrário, nós falamos de vida. De morte não falamos, falamos de morrer, que é um processo natural da vida. Afinal de contas, acabei de dizer, a morte é a primeira e a maior fake news da história da humanidade. Lá na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1865, nós vamos encontrar a seguinte frase: o temor da morte é efeito da sabedoria da providência, da sabedoria de Deus, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Gente, se nós não tivéssemos medo da morte, talvez a humanidade já não existisse mais. Seríamos, sei lá, dinossauros. Que caiu lá o meteoro, acabou com todos eles e vamos embora. Nós precisamos ter medo da morte para conservar a nossa vida. Quantos de vocês aqui conhecem alguma pessoa em sã consciência que, sabendo que estava acontecendo o tiroteio na porta da sua casa, ela saiu para passar no meio do tiroteio? Não, vou passar porque em mim eu sou espírita, eu tenho fé, nada me atinge, nada me abala. Vocês já viram isso acontecer? Eu nunca vi e não vou ver. Pessoas em sã consciência. Por quê? Porque nós precisamos prezar e preservar a vida. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez de alguém, eu realmente não me lembro quem foi. Eu sei que a pessoa falava de uma moça que procurava ali um auxílio desobsessivo, como a gente costuma dizer, e levaram
para essa pessoa, ela tem que dar um jeito aí, porque tá fazendo, tá acontecendo tal. E aí uma das frases que a pessoa dizia era: me solta, porque eu vou pra rua, vou me jogar na frente do carro. Sabe o que a pessoa procurada fez? Solta ela. Não, mas solta ela. Solta que eu quero ver ela ter coragem de ir pra rua, se jogar na frente do carro. Olha, você tem certeza? Solte que eu quero ver. Soltou. Sabe o que aconteceu? Nada. O obsessor foi embora. Olha que mágica. Não é mágica, não. Quando a gente sabe com o que está lidando, teoricamente, nós também conhecemos a forma de resolver. O que é que nos causa, de maneira geral, o medo da morte? São duas razões básicas. A primeira delas, a ignorância. Desconhecimento da vida pós-caixão. Medo do desconhecido. O que é que acontece a partir do instante em que colocam lá os parafusos nos caixões? Porque ali, filosoficamente, afetivamente, é o momento da morte. Tanto que quando vamos a um sepultamento, nós falamos, é o momento de despedida. Despedida de quem? Do corpo só, né? Porque o espírito já não está mais ali, ó. Ele pode até voltar para assistir o seu sepultamento, mas estar naquele corpo faz tempo que já não está mais. E aí nós temos aquelas diversas manifestações, muitas vezes tardias, é bom que se pontue, de afetividade. Minhas amigas e meus amigos, vocês já repararam como muitos de nós só encontramos com a nossa família de forma mais completa nos cemitérios da vida, quando vamos enterrar alguém? Aí encontra, abraça, não sei o que, chora, aquela coisa toda, quando sai dali é cada um pro seu mundo, ninguém liga para mais ninguém. Já repararam isso? A ignorância, o medo do amanhã faz com que a gente, inclusive, tome atitudes que, se formos pensar friamente, se tivermos a chamada fé racional que a doutrina espírita fala, não fazem o menor sentido. A preocupação em escolher o melhor caixão, colocar o forro do caixão de tal cor, o desencarnante vai vestir a melhor roupa que tem, botar ali uma maquiagem, não sei o quê, e as coroas de flores enormes, quanto maior a coroa de flor, mais importante era o desencarnante, a desencarnante. Para que isso? Aliás, tem umas coisas que, sinceramente, não dá para entender. Não dá. Eu quero aproveitar esse tópico e o nosso tema para deixar aqui registrada, melhor dizendo, uma informação que você que está aí do outro lado, viu, Marinalva e Companhia Limitada, vão me ajudar nesse sentido. Porque vocês vão morrer depois de mim, eu sei disso. Então eu vou antes. No meu sepultamento, eu gostaria, porque quem já desencarnou não tem mais condição de determinar nada, mas eu gostaria que a minha vontade ela fosse cumprida. Que vontade? Algumas. A primeira delas, isso minha família já sabe. Se possível for, vou dar um jeito de juntar um dinheiro aí, porque eu sei que é caro. Eu quero que taque fogo. Toca-lhe fogo, faz churrasco de Ivan. Resolve logo o problema. Não tem esse negócio de não sei quanto tempo depois ir no cemitério para tirar não sei o quê. Mete fogo e tá resolvida a história. Isso eu vou trabalhar para que seja possível ser feito. Aí vem algumas coisas que acontecem normalmente nos velórios e até depois deles, que eu gostaria de pedir a vocês que, pelo amor de Deus, não permitam que isso aconteça no meu velório. A primeira delas, cantoria.
segura na mão de Deus, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso não. Se vocês fizerem isso, eu vou levantar do caixão. Música, só se você quiser cantar MPB, se você quiser cantar Milton Nascimento, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico César, aí jogue duro, pode cantar. Agora essas músicas religiosas de despedida, pelo amor de Deus, gente. Isso só existe para fazer o povo desidratar de tanto chorar, né? Porque eu não vejo outro sentido. Então esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês. Não deixem tocar esse tipo de música. O segundo, se alguém começar a dar show, ai meu Deus, não deixa não, e agarra o caixão e diz que quer ir comigo, aquela confusão, pelo amor de Deus, pega essa pessoa e leva para fora. Leva. Encosta lá no primeiro ponto de ônibus que tiver, chama o Uber, chama o táxi, chama o ônibus, chama o que for e manda embora. Eu não quero negócio de presepada comigo. Não gosto disso. Não sou uma pessoa presepeira, então não quero esse tipo de atitude, não quero esse tipo de ação lá no meu momento de despedida. Terceira coisa, se aparecer no velório uma velhinha normalmente, um velhinho, seja mulher, seja homem, com a Bíblia debaixo do braço, pode convidar a se retirar, porque ali eu tenho certeza que vai acontecer uma palestra. E se vacilar, a pessoa ainda vai dizer assim, vai abrir lá a Bíblia, na parte lá de Lázaro, e vai dizer, porque Jesus, levanta-te Lázaro. Primeiro, meu nome é Ivan, não é Lázaro. Segundo, a doutrina espírita já explicou o que aconteceu com Lázaro. Outro dia teve aí um vídeo de um pastor. O pastor dizia aos seus fiéis que ele ressuscitaria no terceiro dia de morto. E o pessoal acreditou. E o que aconteceu? Fizeram vigília na porta do hospital, o homem morto já, esperando o terceiro dia para ele levantar. Levantou? Preciso nem responder, né? Então, se aparecer algum desses velhinhos aí com a Bíblia embaixo do braço, você, gentilmente, chega para essa pessoa e diz assim, olha, tem um negócio aqui para eu mostrar a você. Ah, o que é? Não, um negocinho interessante ali fora. Vamos ali no portão do cemitério, vamos. Ele leva embora. Tranca o portão, sai correndo, faz qualquer coisa, mas não deixa lá não. E a última coisa, que tem relação mais direta com a minha família, mas vocês também já vão estar cientes para não deixarem acontecer. Gente, eu não preciso dizer a vocês que eu sou espírita, né? Ou será que ainda preciso? E eu sou espírita mesmo. Eu não sou espírita misturado com católico, eu não sou espírita misturado com umbandista, com candomblessista, eu não sou espírita misturado com messiânico, eu não sou misturado com absolutamente nada, eu sou espírita. E enquanto espírita, eu não vejo a menor razão para celebrar, por exemplo, missa de sétimo dia pelo meu desencarne. Eu sou católico? Não sou. Para acontecer como aconteceu, por exemplo, na missa de minha avó, o nome da pessoa foi lido errado. Eu fiquei pensando, rapaz, quer dizer, deve ter alguma outra pessoa na erraticidade com esse mesmo nome, o nome errado. E ela recebeu a prece lá sem nem saber de onde era que estava vindo, porque minha avó não recebeu nada. Se eu for pensar que só vale aquele momento ali, né? Então isso tudo é artifício, muitas vezes para demonstrar uma falta que deixamos acontecer enquanto em vida e queremos resolver depois do desencarne. Pensem, normalmente, uma pessoa que dá, por exemplo, escândalos em cemitérios é uma pessoa que durante a vida, durante a passagem material do desencarnante, deixou de fazer alguma coisa que julgava importante. Então aí a sua consciência se apresenta e ela quer demonstrar de alguma maneira para aquele público que ela dava valor a quem está partindo, que ele dava valor a quem está partindo.
Não podemos, obviamente, generalizar, mas em geral é assim que acontece. Em relação a essa ignorância, ao desconhecimento da vida pós-caixão, ao medo do desconhecido, a doutrina espírita é a oportunidade ímpar de se lhe explicar cada questão com riqueza de detalhes. Inúmeros, centenas de casos podem ser lidos na obra O Céu e o Inferno, uma das 5 obras da codificação, que tem apenas e tão somente relatos de espíritos desencarnados que voltam para contar como está a vida deles, nas razões que eles desencarnaram. A obra O Céu e o Inferno só tem isso. Eu vos pergunto, quantos de vocês já leram? E vamos encontrar também outros tantos relatos nas diversas edições da Revista Espírita. São 12 anos de revista, de exemplares. A gente tem aí pelo menos 120 exemplares da Revista Espírita. E em cada uma delas, com certeza, tem pelo menos um relato de alguém que já desencarnou. Então, a primeira razão básica para o medo da morte é a ignorância. E qual é a segunda? Essa é mais difícil ainda, porque a ignorância é a questão daquele que não sabe. Ele teme por não saber. Mas essa segunda, a consciência de culpa, ela é mais danada. Porque quem não sabe tem a desculpa de não saber. A consciência de culpa só aparece para quem sabia. Você se torna consciente do seu equívoco. E aí tem medo da morte. Consciência de culpa pelos atos durante a vida terrena. Sobre a imprudência, a consciência de culpa, a responsabilidade recai sobre o imprudente. As suas ações são todas obras do seu livre sentir, do seu livre pensar, do seu livre agir. Deixa eu contar para vocês um fato que aconteceu lá no início da era cristã, lá no salvo alguma traição da minha memória, no ano 531 depois de Cristo. O imperador Justiniano, o imperador romano Justiniano, que era casado com Teodora, ele faz ali um conchavo com o Papa da época, faz um acerto com o Papa da época, a palavra melhor aplicada é acerto ao invés de conchavo, para que fosse convocado um concílio. Concílio é uma reunião de cardeais, bispos, arcebispos para determinar normalmente alterações no texto católico, no texto da Bíblia, especialmente apenas no Novo Testamento, porque o primeiro livro é a Torá, é um livro judeu. Ok. Foi convocado um concílio chamado Segundo Concílio de Constantinopla. Depois pesquisem aí no Google que vocês vão encontrar. E uma das questões colocadas no Segundo Concílio de Constantinopla foi a respeito de uma palavrinha que fazia parte do texto bíblico do Novo Testamento e deixou de fazer. A palavra era reencarnação. Por que um dos temas levados ao Segundo Concílio de Constantinopla foi a retirada da palavra reencarnação da Bíblia? Lembrem que eu disse que Justiniano era casado com Teodora. Justiniano já era imperador e se apaixona por uma moça de nome Teodora, que dizem era uma prostituta. Não pegava bem para os padrões sociais daquela época um imperador ser casado com uma prostituta.
Então ela abandona a sua carreira na prostituição para viver o seu romance com o imperador. Mas sabemos que onde há testemunha, nada fica, nenhuma água fica calma por muito tempo, né? Lá vem as tormentas. Então, que atitude Teodora resolveu tomar? Ela resolveu mandar matar todas as suas companheiras de prostituição. Todas as que sabiam quem era ela. Por que ela mandou matar? Para limpar o seu passado. Para tentar apagar o seu passado. Apagar em relação a quê? Porque bastava que ela mudasse de cidade e ninguém ia saber quem era ela. A questão era que Teodora, que já era católica, ela sabia não apenas da palavra, mas do conceito de reencarnação. Ela sabia que ela reencarnaria e provavelmente na próxima encarnação ela teria de arcar com as suas dificuldades, os problemas que ela causou nessa encarnação. Então, se mandou matar, provavelmente ela pagaria pelas mortes, provavelmente não, com certeza, ela pagaria pelas mortes que proporcionou. Então, qual foi a saída que ela achou? Convenceu seu marido Justiniano a convencer os votantes a retirar da Bíblia a palavra reencarnação, trocando por ressurreição. E a eleição foi apertada, viu? 5 votantes. Por 3 votos a 2, a palavra reencarnação some da Bíblia e é trocada pela palavra ressurreição, porque a consciência de culpa de Teodora achava que era essa a forma de resolver o problema. Resolveu? Com certeza absoluta, não. Não tenho medo da morte, eu tenho medo de como morrer. Aí são os sofrimentos. No instante da morte, Livro dos Espíritos, questão 155A. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Quanto mais desmaterializado mentalmente você for, mais fácil será essa libertação. Quanto mais materialmente ligado à Terra você estiver, mais lenta, mais difícil vai ser essa separação. Lembram que falamos agora há pouco sobre a explicação de Kardec de ser molécula a molécula? As ligações moleculares se tornam mais resistentes. E isso gera sofrimento. Por uma dor, sofrimento moral, sofrimentos diversos, sofrimento inclusive após o desencarne, inclusive e principalmente após o desencarne, uma perturbação que não acaba nunca. Quando a pessoa já é consciente, ela também vai passar por uma perturbação, mas com certeza muito mais lenta. Não é. Veja, eu não estou aqui me referindo ao sentido vulgar da perturbação. Estou me referindo ao sentido, a perturbação no sentido de alguma confusão. Você desencarnar sem saber, por exemplo, se está desencarnado ou encarnado. Você ser levado para um outro lugar que você não sabia da existência, você chega lá, estranha tudo, isso é uma perturbação. É como a gente, por exemplo, tomar um transporte público, pegar um ônibus, dormir no meio da viagem e acordar em um outro ponto de ônibus diferente do que você tinha programado. Quando você acorda, você meio que fica assim, né? Sem saber o que está acontecendo, onde está, leva ali alguns segundos e você retoma. Opa! Assim acontece no momento da morte, no instante da morte. Preparando esse trabalho, eu lembrei de uma música que é do autor, do compositor e cantor Mosca, Paulinho Mosca.
A música se chama A Seta e o Alvo. Aí um trecho diz assim: eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Olha que frase! Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Quando a gente fala em morte, na verdade não é de morte que estamos falando, é da vida. Porque o que dissemos agora há pouco? Morte? Não existe não, gente. Existe o morrer, existe o desencarnar, existe o mudar de plano. A certeza da vida futura atenua muito o medo da morte. Lembrem aí de Chico Xavier, o avião tá lá naquelas trepidações, naquela confusão, e ele gritando, naquela agonia, aquela presepada, morra com dignidade. Como é morrer com dignidade? Ele também tinha medo da morte, embora fosse uma pessoa altamente espiritualizada. E cada vez que a gente se espiritualiza, cada vez que subimos mais um degrauzinho na escala da espiritualidade, da espiritualização, da autoiluminação, esse medo ele vai deixando de existir. No nosso instante, no nosso momento de espíritos imperfeitos, talvez nenhum de nós aqui deixemos definitivamente de ter medo da morte. Como disse agora há pouco, até por um senso de conservação. Mas ela pode ser muito mais tranquila, muito mais calma. Trabalhar em vista ao futuro sem negligenciar o presente, já que dele depende o futuro mais ou menos bom. Tem um texto na obra Vida Feliz, que é da benfeitora Joana de Ângeles. Em uma das mensagens ela diz mais ou menos assim: vez que outra acompanha um féretro. Féretro é um sepultamento, é um cortejo fúnebre. Vez que outra acompanha um féretro, para que possas refletir em termos de vida. Olha o que a benfeitora diz. É a gente acompanhar o instante da morte, a ritualística da morte, para refletir sobre a nossa vida. Porque o nosso morrer, ele também será determinado pelo nosso presente, por aquilo que fazemos agora, pela forma como cuidamos de nós mesmos e dos outros, pela forma como nos interessamos em auxiliar a quem quer que seja dentro das nossas possibilidades, dentro do que nos é possível, pela forma como nos disponibilizamos a respeito da vida, observando sempre com nuvens cinzas em nossa frente ou muitas vezes com um arco-íris a colorir as coisas, embora as dificuldades que todos nós enfrentamos. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser uma hipótese e ela passa a ser uma certeza. E reparem, há dados históricos, há dados arqueológicos que falam de populações, não é nem de Homo sapiens, é de Homo erectus, é gente anterior, 12 mil anos atrás. Como é que eles enterravam os seus mortos? Em posição fetal, como uma criança fica no ventre materno. E os pesquisadores, os cientistas, os arqueólogos deduziram que aquela posição significava uma espécie de preparação para o retorno. O retorno a quê? À vida. Portanto, o sentido de vida eterna, o sentido de vida futura, ele não é obra da modernidade. Ele existe desde que o mundo é mundo. Esse ir e vir, esse chegar e partir, como diz lá Milton Nascimento, esses dois lados da mesma viagem, ele faz parte da nossa vida, do nosso viver. Nenhum de nós vai ficar para a semente enquanto seres orgânicos, mas todos nós seremos sempre e eternamente fachos de luz,
criados por Deus com os desígnios da benevolência, com a bondade que devemos buscar, com aquela ideia do fazer o bem sem olhar a quem. Como diz Jesus no instante em que apresenta um novo mandamento, e assim está no texto de João, eu vos apresento um novo mandamento: amarás ao teu próximo como eu vos amei. Aí ele dá uma bússola, ele dá uma direção. Não é amar ao próximo como Ivan ama, como alguém diz que ama, é como Jesus nos amou. Estamos prontos para isso? Se não estamos, não há mais tempo a perder. Eu deixo um beijo para vocês e o meu agradecimento por estarem aí do outro lado acompanhando nesse canal que é da minha casa. O Lar João Batista é a minha casa. Um dia a gente se vê de novo. Espero que na próxima, já sem a necessidade desses apetrechos técnicos, de ficar olhando aqui para a câmera de celular. Espero que na próxima possamos nos reencontrarmos, nos abraçarmos, trocarmos afeto. É isso que faz a vida valer a pena. Que Jesus nos ampare e nos conduza em sua paz.